Opa, tem gente que não achou ainda. Gente, quem veio adorar aqui nessa noite? Não entendi. Quem veio adorar? Quem veio se entregar? Porque hoje está dizendo é Páscoa, mas eu ainda não vi ninguém se rasgar e dizer obrigado pelo sacrifício na cruz do Calvário. Hoje foi final de campeonato. Hoje tem gente bebendo, gritou, comemorou, gritou gol, e você chegou e ainda não teve coragem de abrir a boca e dizer: ei, Jesus, eu estou aqui.
é engraçado? Tem gente que ia para o estádio de futebol assim como eu. Chegava em casa rouco de gritar. Na igreja não consegue dar um glória. Tem gente que abraça o cachorro, desce o cachorro, chama o cachorro de filho e chega na igreja não tem coragem de encostar no irmão e apelar. Não tem coragem. Oi, irmão. O ambiente está favorável. A água está agitada. Ela sai. E se você se movimentar, se você se rasgar, ai, o milagre acontece. Glória a Deus não atrapalha pregador. Glória a Deus, quando você dá um glória a Deus, abre a revelação na cabeça do pregador. O que atrapalha é ficar no WhatsApp, conversando, andando no banheiro. Isso atrapalha. Mas glória a Deus não atrapalha. Língua estranha não atrapalha. Alabara, passai. O ambiente é esse. Se você não gosta, dá tempo de ir embora e assistir um fantástico. Eu tenho uma péssima notícia para você. Sabe o que é? É que no céu é assim, o tempo todo dizendo santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Eu vejo língua estranha na igreja. Eu vejo aleluia. Eu vejo lágrimas. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ah, Jesus. Hoje é Páscoa. Hoje é Páscoa. E eu queria falar rapidamente o que é a Páscoa. O texto que nós lemos é o relato da primeira Páscoa. Relato esse instituído pelo próprio Deus. Eu não li? Vamos lá. Êxodo 12 e versículo de número 5. O cordeiro ou o cabrito será sem defeito, um macho de um ano, ao qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vos guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel, e o matará ao crepúsculo. Em outras traduções está dizendo à noite. Tomarão do sangue e o porão em ambos os batentes e na viga da porta, nas casas que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo. Diga, assado no com pães sem fermento e ervas amargas. Diga, ervas amargas. Pode ficar melhor, ervas amargas. Isso. Versículo 9. Não comereis dele nada cru. Diga, cru. Se você tiver uma caneta, marca aí, cru. Nem cozido em água, mas sim assado ao fogo. O que é que tem que comer? Vamos lá. A cabeça. Diga, a cabeça. As pernas. As vísceras. Vamos lá. O que é que tem que comer? Segundo. Terceiro. Amém. O texto que nós lemos é o rito judaico da primeira Páscoa instituído por Deus. O capítulo vai se abrir dizendo assim: diz o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. O povo estava cativo ainda no Egito. A Bíblia e a história vai nos narrar que o povo ficou cativo por cerca de 430 anos. Nós estamos na fase em que a última praga que Deus permitiria chegar para que o faraó
Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro. Ele era sem mancha e sem mácula. Os evangelhos vão narrar que Herodes o examinou, Pilatos o examinou, mas não encontraram nele pecado algum. Será que você está entendendo? O texto vai dizer no capítulo 12, versículo 2: esse será para vós o primeiro mês do ano. Mas eles já estavam em um calendário greco-romano, assim como nós, em janeiro. Só que Deus diz para eles: a partir de agora será o primeiro mês do ano. No calendário judaico é exatamente no tempo que nós estamos vivendo, final de março, início de abril. E aqui eu já quero abrir um parênteses para liberar uma palavra sobre a tua vida. E qual é esse parênteses e a palavra, pregador? A palavra é que o mundo já tinha um calendário, as coisas terrenas já estavam estipuladas. Só que nós não somos daqui, nós somos do céu. E para contrariar tudo, Deus disse: é a partir desse mês será um novo ano. Talvez você passou o mês de janeiro, fevereiro, março e não viu nada acontecendo, e está até pensando: será que esse ano vai? Esse ano vai ser difícil, esse ano vai ser, as coisas vai ser difíceis. Mas o Senhor me trouxe aqui como boca de Deus para te dizer: a partir desse mês começa um novo ano, um ano espiritual. E recebe, levanta a mão que eu vou profetizar. A partir desse mês, inicio 2023 debaixo da bênção, debaixo da glória do
Se você não pegar essa, eu vou embora. Ó, ele pegava aqui o recipiente. Aí ele fazia assim, ó. Tá vendo? Aqui, aqui, aqui. E voltava de novo. Você entendeu? Ó, aqui, aqui, aqui. E voltava de novo. Os hebreus não estavam entendendo, mas aí você entende. Aqui, ó, a cruz. Voltava de novo. Ninguém está entendendo. Os hebreus não estão entendendo, mas será porque a cruz, a redenção, o começo de uma nova história, o sangue que purifica todo o pecado. Alabara, vassalo, tinha que estar estampado, tinha que ter o sangue do Cordeiro estampado. Já percebeu que tem muita gente que você bate o olho e você não sabe se ele é crente ou se ele não é crente? Está faltando sangue, pastor. Está faltando estar estampado. Está faltando mostrar. Ver de longe e falar: essa aí tem o sangue do Cordeiro. Essa aí tem o sangue do Cordeiro. Já reparou? Uma pessoa anêmica, já reparou? Ela não tem força para correr. Ela não tem força para brincar. Uma criança anêmica, ela só quer ficar sentada. Falta sangue, falta vida. E tem muita gente dentro da igreja anêmico espiritualmente, não tem força para levantar e dar glória. Há muito tempo não fala em línguas estranhas. Há muito tempo não vive uma experiência com Deus, de dobrar os seus joelhos e sentir Ele falando bem pertinho no nosso coração. Anêmico, está faltando sangue. Mas nessa noite o Cordeiro de Deus, ele chegou aqui e está dizendo para mim, como boca de Deus: se tu quiser nessa noite, tu sai do lado. Se tu quiser nessa noite, tu recebe sangue. Se tu quiser nessa noite, tu vai voltar a falar em línguas estranhas. Se tu quiser nessa noite, você recebe o sangue do Cordeiro. E o engraçado, que tinha que estar estampado, porque à meia-noite vinha um anjo. O anjo ia passar, e o termo Páscoa literalmente é passar, é pesar, é passar. E quando ele viu o sangue, ele pulava. Não tinha o sangue, ele entrava e feria o primogênito. Sabe por que você está vivo até hoje? Sabe por que você tem andado por um lugar isso até hoje e nada te aconteceu? É porque o anjo pula. Esse não, esse tem o sangue do Cordeiro. Essa não, essa tem o sangue do Cordeiro. Sabe aquele livramento? É porque você tem o sangue do Cordeiro. Sabe aquela hora que você até pensou: agora vai dar ruim, agora eu vou. O sangue do Cordeiro te purifica. O sangue do Cordeiro te protege. Alamandora, vassai. Tentaram tirar a tua vida, Alamanda, mas o sangue do Cordeiro te protegeu. Aquela denúncia ia te matar, mas o sangue do Cordeiro te protegeu. Aquela pessoa que ia fazer mal para a tua vida, mas o sangue do Cordeiro te protegeu. Você até tentou tirar a tua vida, mas o sangue do Cordeiro disse: aqui não. O sangue do Cordeiro. Você verá. Versículo 8. Naquela noite comerão as carnes assadas no fogo, pois sem pães e fermento e com ervas amargas. Por que era assada no fogo? Não era mais simples fazer um guisadão, uma buchadora de bode? Mas existia uma profecia que não poderia se quebrar o osso do cordeiro. A Bíblia deixa detalhes para que nós
Deus diz para eles: não pode ser assado, não pode ser cozido, tem que ser assado. Certamente eles também não teriam algum tipo de panela para fazer um cordeiro tudo junto. Não tinha, ele ia quebrar os ossos para cozinhar. Aí Deus disse: não, esse é um cordeiro que não pode ser quebrado nem o osso, então tem que ser assado no fogo. Não pode ser cru, pastor, tem que ser no fogo. Não pode ser cozinhado, tem que ser no fogo. Não pode ser cru, não pode ser frio. Esse é o cordeiro que representa Cristo. Ô irmão, se eu e você quiser ter um relacionamento com Cristo, não pode ser cru, não pode ser frio, não dá para ser de qualquer jeito, não dá para ser cru, frio. Tem que ter fogo, tem que ter fogo, tem que ter intensidade, tem que ter entrega. E ele diz essa noite: ei meu filho, até hoje foi mais ou menos, até hoje foi cru, mas se você quiser, vem passear no fogo comigo. Nosso relacionamento a partir de hoje começa a ser diferente. Calma que daqui a pouco isso aqui vai ficar um ambiente sobrenatural. Entenda comigo. Aí, versículo 9: não comereis nada cru e nem cozido em água, mas se assado no fogo. E aí nós lemos a cabeça, as pernas e as vísceras. Quando Deus dá ordem para que eles comessem a cabeça, porque é muito melhor comer a paleta do cordeiro. Eu gosto. O molhinho da de hortelã é uma delícia, mas comer cabeça de cordeiro é mais difícil. Não tem carne. Só que às vezes a gente questiona: mas por quê? Mas por quê? Talvez alguém se questionou, não entendendo que isso era projetando o futuro. Era um ato profético. Vou melhorar, como diz o pastor. Quando ele diz comer a cabeça, é que nós tenhamos que ter a mente de Cristo. A cabeça é como Cristo pensa. Cabeça de cordeiro é a mente de Cristo. Tem muita gente pensando o que não é para pensar, porque não tem a mente de Cristo. Um grande teólogo diz que o pássaro pode até voar sobre a nossa cabeça, mas ele não pode fazer um ninho sobre a nossa cabeça. A árvore de rapina ela pode até rondar, o demônio pode até rondar a nossa cabeça, mas ele não pode entrar na nossa mente. Nunca se viveu tantos processos e tantas doenças psicológicas que está ligado à cabeça, à mente. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer: pega a mente de Cristo, como Ele pensa, como Ele agiria no teu dia a dia. Cristo agiria dessa forma. A mente de Cristo. Aí Ele vai dizendo: as pernas. Quem tem dentro de casa comendo cabeça de cordeiro, o sangue na porta, e come pé de cordeiro, vai aonde Cristo quer que ele vai. Quem come pé de cordeiro não vai aonde quer ir, vai aonde o Senhor quer que ele vá. Quem come pé de cordeiro anda guiado pelo cordeiro. Quem come pé vai aonde ele quer, faz o que ele quer, da forma que ele quer.
mas está na Bíblia. E eu quero que você entenda que nós temos que comer o pé do cordeiro, ser guiado pelo pé do cordeiro, ter a estrutura e o embasamento no cordeiro de Deus. Tem que ter sangue na ponta, tem que comer cabeça de cordeiro, tem que comer pé de cordeiro e tem que comer as vísceras do cordeiro. Quando eu falo de víscera, para mim e para você, pro pastoral, é fácil, uma puxada. É bom. Quando nós falamos de víscera, meus irmãos, nós estamos falando de órgãos internos. Nós estamos falando de fígado. Nós estamos falando de rins. Nós estamos falando de coração. E o que você vai aplicar? Tem que ter a mente de Cristo, andar como Cristo quer e comer no interior. E que é o comer no interior? Tem que ter conteúdo de Cristo. Tem que ter conteúdo de Cristo. Já reparou que tem pessoas que quando fala, abre a boca, só sai Jesus, só sai Deus, só sai libertação, só sai cura. Sabe por quê? Porque ele está com o conteúdo de Cristo. Aleluia. Versículo 10: não deixareis dele nada pela manhã, se algo ficar, pela manhã queimarás no fogo. Não era uma refeição qualquer, era um rito judaico. Versículo 14 diz assim: e este dia vos será por um memorial, o celebrarei por a festa do Senhor. Por esses, versículo 19: por 7 dias não se ache nenhum fermento em vossas casas. Jesus disse sobre fermento, Paulo disse sobre fermento. Fermento é um crescimento forçado. Paulo vai dizer. Sabe por quê? Não adianta ter na tua casa o sangue, comer o cordeiro, mas tem fermento. O que é o fermento? Talvez é uma televisão ligada que não era para estar ligada. Talvez é aquele barzinho que está lá no canto com algumas bebidas alcoólicas e não era para estar lá, é fermento. Mas nessa noite Deus está dizendo para você: tira o fermento que eu entro na casa, tira o fermento que essa casa vai crescer sem precisar de fermento. Essa é a primeira Páscoa. Mas existiu uma outra Páscoa. A Páscoa em que o nosso Cristo se entregou. E eu queria aplicar e terminar com vocês depois dessa rápida introdução. Bateram nele, deram 40 chibatadas nele, e na ponta do chicote tinha ossos, que quando batia arrancava pedaços de carne. Historiadores dizem que esse ritual, a maioria dos presos condenados morria ali, no ato de ser chicoteado. Mas o meu Jesus, com um olhar meigo e sereno, quanto mais batiam, mais ele ficava quieto como uma ovelha muda ao matador. Bateram nele, cuspiram nele, mas ele tinha um ato a ser cumprido para que eu e você estivesse aqui. Colocaram ele para carregar uma cruz. A cruz, Jesus não levou a cruz inteira. Essa igreja é bem
da cruz. A cruz é o maior símbolo de amor, de redenção. A cruz é o maior símbolo de uma nova história. Orai, saia. Só que eu tenho uma notícia para você. Jesus morreu. Só que ao terceiro dia ele ressuscitou. Colocaram para Jesus em um sepulcro novo. A Bíblia vai nos dizer, João vai relatar que José de Arimateia era um discípulo de Jesus oculto. Ele tramitava no sinédrio com Pilatos, com Herodes. Ele fazia esse intermédio. Tanto é que ele pede para que Pilatos liberasse o corpo dele. Colocaram Jesus no sepulcro novo. Aí diz a história que os romanos lacraram tudo, colocando uma pedra de aproximadamente 2 toneladas. E aí João vai narrar no capítulo 20, dizendo: na madrugada do primeiro dia da semana, ainda sendo escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora removida da entrada. Correu ela ao encontro de Simão Pedro e de outro discípulo, e foram ao sepulcro. Os dois correram junto, mas um discípulo correu mais depressa do que Pedro, que chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão lençóis de linho, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou ao sepulcro e viu no chão os lençóis. E o lenço que cobria a cabeça de Jesus, o lenço não estava com os lençóis, mas estava enrolado num lugar à parte. Finalmente entrou também o outro discípulo, que ainda não tinha chegado, viu e creu. Ainda não havia compreendido que, conforme as Escrituras, era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. Versículo 10. Então os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou chorando à entrada do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro, e viu os 2 anjos vestidos de brancos assentados onde estivera o corpo de Jesus, uma cabeceira e o outro aos pés. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram meu Senhor e eu não sei aonde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se e viu Jesus ali no pé. Não percebeu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando se tratar do jardineiro. Ela lhe respondeu: Senhor, se tu o levasse, me diz aonde puseste, e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Jesus lhe disse: não me detenhas, pois ainda não voltei ao meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz: eu vou para o meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. João vai narrar, mas eu queria rapidamente trazer algumas citações. O texto vai dizer, pastor, que Maria, ela acompanhou Jesus. Ela estava na sexta-feira, ela trouxe o mestre ser crucificado. Ela viu ele se esbofetear. Ela viu ele ser sepultado. Mas o que me chama a atenção
situação, ela disseram: vamos acessar o túmulo. Eu vou lá, não sei como, mas eu vou. Não sei como vai acontecer, mas eu vou acessar. E aqui eu quero aplicar uma coisa pra gente. Toda vez que você aqui no plano terreno toma uma ação, o céu traz uma reação. Elas não sabiam, elas não tinham a dimensão, mas enquanto elas disseram assim: vamos até o túmulo, vamos até o túmulo, o céu estava dizendo assim: chegou a hora. A Bíblia vai dizer que há um terremoto e a pedra foi removida. Eu não sei como você chegou aqui, que situação está a tua vida, mas o céu manda te dizer: toma uma ação no plano terreno, que o céu vai te responder com a ação do céu. O que é que está impedindo a pedra? Não se preocupe, o anjo do Senhor vai remover. Sabe aquela situação que tem uma pedra? Não se preocupe, o anjo vai remover. Até Jesus falar com a gente não consegue entender que Ele está no ambiente.
mestre. Jesus poderia se apresentar, mas a primeira manifestação de graça pós a sua ressurreição é a uma mulher que certamente a sociedade não o credenciaria para essa apresentação. Jesus se apareceu depois de morto mais 10 vezes e essa é a primeira vez. Se coloque de pé, eu quero orar. Em que ninguém acreditava, Jesus olhou e disse: é nessa que eu aposto. Fauê, Jesus diz para você nessa noite: Ele te escolheu, você sabe disso. Ele te chamou, você sabe disso. Só que Ele diz que Ele tem pressa em te usar, porque ferramenta guardada não faz obra. Ele diz: coloca o teu altar em ordem, porque eu sou teu Deus que te chamei, e te chamei para coisa grande, te chamei para algo grande nessa terra. Não te chamei para ficar sentado, te chamei para abrir a boca e adorar o meu nome. Alavalha, sai o ré. Ele tem visto o clamor do teu coração. Sabe aquele desejo? Sabe aquela hora que começam a louvar e você diz: será que eu vou voltar a louvar desta forma? Será que eu vou voltar a entoar? E o Senhor está dizendo: basta você acreditar, porque o meu projeto não mudou. A história não mudou, a história é a mesma. Aleluia, aleluia. Feche os seus olhos. Eu vou passar para o pastor, mas eu queria orar com você. Ó Deus, nessa noite eu preguei a tua palavra essa que nós temos que ter a mente de Cristo, andar onde o Senhor nos permite andar, ter conteúdo de Cristo e saber que o Senhor apostou em mim, mesmo eu sem merecer. Nessa noite tem pessoas aqui, Senhor, que precisam novamente voltar pelo caminho e te encontrar novamente, Deus. Tem pessoas aqui nessa noite, Deus, que o Senhor apostou e que a partir dessa noite se torna uma ferramenta imparável nas tuas mãos, porque o Senhor apostou. E eu te louvo, te adoro e engrandeço o teu nome. Existe alguém em nosso meio que ouviu essa palavra e quer entregar a sua vida àquele que se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Alguém que não é evangélico, alguém que não teve encontro com Cristo, mas que ouviu essa palavra, que entendeu que Ele derramou o sangue na cruz para que nós pudéssemos estar aqui. Levante a sua mão, eu quero ver você. Levante a sua mão. Existe alguém que está aqui, que a palavra falou com você. Você sabe que a palavra falou com você. Levanta a mão, deixa eu ver. Não é religião. Não é religião, é Cristo. É Cristo. Aquele que muda a história. Aquele que muda o quadro, aquele que não olha para o que a gente é, mas a
levante a mão. Se você não quiser vir aqui na frente, eu vou até aí, eu vou orar por você até aí. Cadê essa final? Não tem? Que Cristo pode lhe dar uma outra oportunidade, pastor Léo. Boa foi essa palavra. Quem crê que Jesus está aqui nessa noite para libertar vidas e restaurar vidas nessa noite, se coloque de pé, meu amado. Tudo bom, meu querido? Tem mais alguém que nos visita pela primeira vez? Fala o nome para mim, por favor. Desculpa, não ouvi. Quem que é a outra pessoa aqui? Queridos, essa igreja tem mais alguém? Aconteceu um acidente lá na Bahia, ele bateu de frente com o vô dele. O vô vinha de moto, ele por um caminho bem estreito, e eles chocaram de frente e o vô morreu na hora. Então o Vinícius está um pouco abalado, a família está abalada, mas eu creio que com a intercessão da igreja, ele vai se recuperar para a honra e glória do Senhor. Amém, gente? Ore pela mãe do Vinícius, está bastante abalada. Minha família está um pouco
e choque, mas nós estamos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Faça isso com as suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo ser com todos e todos diz. Não saia sem falar